obrigado por aceitar o convite. A gente queria que Ah, você o nosso Instagram por mais de 3 meses. tá falhando. Queria que o quê? Tá falhando aí? Tá, agora me levou. Nós queríamos que o senhor cuidasse do nosso Instagram por uns 6 meses, mais ou menos. Que eu ficasse aí conversando com as pessoas, entendeu? Eu faço isso, mas no cidadesvisíveis.com.br. Agora, live eu nunca fiz, só aquela vez que eu fiz com você. Eu sei. Nunca Mas fui host. eu queria te agradecer o aceite. O Rô vai conduzir o nosso Instagram, gente, aí nas próximas semanas. E ele vai fazer essa curadoria e convidou alguns colegas dele aí para conversar, tá bom? Eu vou sair, tchau, beijo. Rô, fica à vontade, este lugar é a sua sala de estar. Estou em E casa. temos obrigada, viu, pelo aceite. De Beijo. nada, eu que agradeço. Hello! Ah, quem disse que Tava eu não ia esperta conseguir? aqui, hein? Tava vendo, olha eu Agora, fazendo atrapalhada. não, eu tive que pedir ajuda para Camila. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Faz parte, né? A idade vai chegando e a gente vai ficando menos atento a essas coisas das tecnologias. Será que eu vou conseguir virar a câmera aqui, Lila, para fazer o nosso esquema? Deixa eu tentar. Ah, vou. Então Consegue, tá ó, bom. arrasou, Arrasei. Lila, arrasou. bem-vinda. Obrigado por você ter atendido ao convite da Escola Aberta do Galpão através da minha pessoa, que sou o curador aí dessas 2 semanas de agosto. E queria que você, por favor, começasse a introduzir a sua pessoa e o nosso tema, o nosso assunto de hoje. Muito bem, eu comecei na vida acadêmica sendo sua colega de turma, né, Rogério? Lá na UEL, em Há arquitetura. 20 anos atrás. Não vamos falar de números assim, vamos Há falar de muitos outros anos atrás, números. depois a gente corta. Não, já faz um tempo, né? E aí, assim que eu terminei a graduação de arquitetura, eu acabei fazendo especialização em fotografia, fui para o mestrado em multimeios na Unicamp. Eu me lembro Então, quando você apareceu com a primeira câmera que você ganhou na sala de aula, que levava aquela pois câmera. eu era uma Pentax, verdade. E a E eu gente, comecei danada, a isso aí, ela fotografar. ganhou uma câmera. E nada, virou uma profissão. Pois é, eu comecei a fotografar justamente com a minha câmera nova, aqueles trabalhos que a gente tinha de planejamento histórico, né? De planejamento urbano. Então, Um já abraço para desde o Yamaki, princípio também para Milena, né? para Milena e para Humberto Yamaki, que acho que o pessoal conhece o Yamaki. Pois é. Desde então, esse princípio da minha relação com a fotografia, ela vem muito carregada dessa coisa da arquitetura, né? Apesar de a minha atuação profissional ter ido por outros caminhos. Eu já trabalhei, inclusive, em um centro de pesquisa automotiva, fotografando teste de impacto, né? Então, a minha trajetória como profissional da fotografia, ela passou ali por um momento da arquitetura, mas a minha pesquisa acadêmica foi quase toda baseada nessa correlação, né? Nessa conexão entre fotografia e arquitetura que está presente em tantos momentos aí, né? E aí, já introduzindo um pouco o personagem que a gente vai falar hoje, o Marcel Gauthieron, ele é um personagem interessante justamente porque ele estava no olho do furacão ali, do surgimento de 2 momentos muito importantes, tanto para a arquitetura quanto para a fotografia, né? Na arquitetura, ele começa a estudar, ele nasce em 1910 em Paris e ele é filho de um pai que é operário, pedreiro, construtor. Então, ele, aos 15 anos, ele já é assistente de arquiteto e ele vai estudar lá na Escola Nacional de Artes Decorativas em Paris. Ele entra no curso noturno de arquitetura. Então, esse recorte da vivência dele na arquitetura entra na graduação, ali no curso em 25, que é exatamente o ano que o Corbusier traz o pavilhão dele, né, o L'Esprit Nouveau, naquela exposição internacional de artes decorativas em Paris. Então, essa prática e essa vivência dele na arquitetura, ela começa junto
com esse movimento, né? Que é com esse início aí do movimento moderno na arquitetura. Lila, antes da gente falar sobre sobre o Marcel Gauthieron, acertei o nome, né? Acertou. Eu acho que a gente estava conversando sobre essa relação entre a arquitetura e a fotografia, entre a fotografia como a arte de retratar as cidades. Sim. Que isso é histórico, né? Isso surge junto com a fotografia já no século XIX. Primeiro tema, né? Quando a arte volta-se a retratar, quando surgem as cidades, a arte vai as grandes cidades, né? A metrópole do Haussmann, o impressionismo vai pintar as cidades e a fotografia está surgindo ali na metade do século XIX. Então, e até hoje, se você der um grande salto para o Instagram, para cidades que são muitas vezes construídas para gerar boas imagens no Instagram, né? Para gerar, se você tem o I Love Buenos Aires, né? Para você conseguir uma boa foto, então você tem a fotografia registrando a cidade, de repente a cidade querendo ser uma boa fotografia, querendo ser fotografada, né? Como você poderia dar uma introdução sobre essa relação ampla? Muito bem. Essa relação ampla, muita gente começa esse tema da fotografia de arquitetura dizendo que a primeira fotografia que existe é de uma arquitetura, né? Da janela lá de um quarto. E é verdade, né? Realmente, é uma fotografia de arquitetura. Mas eu sempre olho para isso como um prêmio de consolação um pouco chato, sabe? Um pouco triste até, porque era arquitetura porque não dava para ser mais nada, né? Então, nesse primeiro momento, a fotografia ainda está tateando essas questões técnicas e tentando resolver uma série de questões que ainda colocam ela ali como uma coisa que é muito mecânica, que só prisma o que a própria natureza quer mostrar, né? Então, nesse primeiro momento, a fotografia ela é vista como a natureza se reproduzindo a si mesma. Né? Então, não tem muito um contato ali, não tem muito uma atuação de um profissional construindo uma linguagem através dessa ferramenta. Né? Isso começa a mudar um pouco mais para o final do século, quando em 1800 e finalzinho ali, 1888, 98, começam a surgir as primeiras câmeras compactas. A primeira câmera Kodak surge em 88, 89. E aí, 800, né? 1888, 89. E aí os postais ilustrados a partir de fotografias são o primeiro grande momento aí que isso começa a crescer, essa relação começa a ficar um pouco mais interessante no sentido de que fotógrafos começam a percorrer o mundo fotografando as cidades e as cidades começam a circular suas imagens pelo mundo, né? É literalmente uma imagem, um cartão postal. E aí a gente começa a ter o desenvolvimento de uma linguagem fotográfica que vai mostrar a cidade, que vai mostrar essa arquitetura. Mas isso ainda é uma coisa para poucos, né? Porque apesar de ser uma câmera pequena, já portátil, que a fotografia começa a se democratizar, não é essa câmera pequena e portátil que vai fazer as fotos legais dos grandes monumentos das cidades, né? Então, o profissional da fotografia, ele ainda está muito vinculado com um trambolho, né? É um momento ali da fotografia que a câmera, negativo vai ser o tamanho da foto original. Então, quanto maior for esse negativo, melhor, né? Então, as câmeras eram coisas construídas mesmo, eram grandonas, assim, não era uma coisa de sair para a rua para fotografar, né? Você posicionava a sua câmera, era uma fotografia que tinha um tempo, né? Que era mais calma. Se a gente for fazer um salto para fotografia de pessoas nessa época, eram aquelas fotografias dentro do estúdio, que ficava todo mundo paradinho por alguns segundos. Porque tem a abertura da câmera, né? Que
Tem um Mas tempo... a arquitetura se comporta bem, porque a fotografia de arquitetura ela pode usar aberturas mais longas, porque a arquitetura não costuma se mexer, né? Não costuma se mexer, né? E mesmo assim, nesse primeiro momento, se você começa a ver, por exemplo, tem alguns trabalhos aqui mesmo no Brasil, em São Paulo, com o Militão Augusto de Azevedo, que faz esses primeiros registros aqui, né, urbanos de São Paulo. Nas primeiras fotos que ele faz, a cidade está vazia, né? Depois começam a aparecer uns fantasminhas ali de borrões de pessoas que se movimentaram e a câmera já começa a pegar esses movimentos, né? Mas em geral era uma técnica ainda muito rudimentar, por assim dizer, que demorava um tempo ali para ficar pronto, não era instantâneo. A coisa vai mudar de novo de figura bem nesse momento que o Gauthierot está começando a fotografar, né? Porque a gente fala século XIX, mas o Gauthierot nasceu em 1910, não fazia tanto tempo assim. A arquitetura, a fotografia é uma coisa recente, né? 100 anos, E a gente tem que 150 anos. A gente tem que pensar outra coisa também, né? As descobertas que levaram à fotografia, elas foram acontecendo um pouquinho de cada vez, né? Então, primeiro alguém descobre que o sal de prata oxida com a luz do sol. Depois alguém descobre que se lavar esse sal de prata com amônia ou com alguma... ele vai fixar, ele vai estabilizar. Então, essas coisas vão sendo descobertas ao mesmo tempo que a ótica, as lentes também vão se desenvolvendo, que essa coisa da mecânica vai se desenvolvendo, né? E quando a fotografia finalmente surge, ela ainda tem uma série de processos ali para refinar, para virar o que a gente conhece, né? Hoje, enfim, hoje a gente já passou por uma outra revolução, que é a revolução digital, mas para chegar na fotografia de filme, como a nossa geração ainda conheceu na infância, muita coisa precisou acontecer, né? As câmeras foram diminuindo, os processos foram ficando mais eficientes. A cor, né, que vai entrar em um momento. A cor vai entrar mais para o final desse século passado aqui, né? Então, vai entrar lá década de 70, né, 60, que ela vai chegar com mais força ali na fotografia. Mas, em geral, tinha a fotografia, mas ela não era impressa com tanta facilidade, por exemplo, né? Então, os meios de comunicação ainda não tinham tantas fotografias circulando. E é por isso que o postal faz tanto sucesso, né? E nessa época que era mais difícil consumir imagem na mídia, você imprimir uma coisa assim em série, né? Tem postal que é da construção do Cristo Redentor, para você ter uma ideia. Eles começam a adquirir até um caráter informativo mesmo, jornalístico. Porque você começa a ter um imaginário sobre cidades, né? Você imagina, claro, que já tinha livros que as pessoas faziam reproduções e desenhavam, provavelmente, mas vou dar um exemplo, a Torre Eiffel só pode se tornar um símbolo mundial a partir do momento da fotografia, em que ela pode ser fotografada e vira um postal, e esse postal roda o mundo, né? Só que não é simplesmente um ponto turístico que está se criando. É um processo bem complexo de internacionalização de marcas, de cidades, de imaginário sobre as cidades, que vai conduzindo a cidades instagramáveis que a gente falou no começo, né? Muda como a cidade se pensa. Muda como a cidade se pensa completamente. Assim, eu vou falar aqui uma série de coisas que eu fui levantando nas minhas pesquisas esse tempo, mas que eu nunca cheguei algumas delas eu nunca cheguei a checar para bater datas e coisa e tal. Mas, por exemplo, você começa a ter o postal circulando em 1889 e em 1900, 1910, aqui no Brasil a gente começa a ter essas versões modernas e higienizadas do espaço público sendo construídas, né? Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro tem essas grandes reformas que são planos para abrir avenidas, que são planos de modernização, de higienização, né? A cidade começou a se maquiar uma vez que ela ia ser fotografada, né? Começa, né, a ficar atenta ali, ficar esperta com o que está acontecendo. Ela começa a passar uma maquiagem.
o que acontece também é que a fotografia, ela meio que reforça essa maquiagem, né? Porque o fotógrafo que era um fotógrafo de paisagens para postais, ele tinha uma técnica muito precisa. Ele ia lá, ele escolhia a melhor luz, o melhor jeito de representar, ele ia no melhor horário, sabe? Ele fazia tudo de um jeito que a pessoa que comprava o cartão postal, ela comprava muito com essa ideia de que ei, você que está recebendo, olha só, eu faço parte dessa modernidade, né? Era selfie, mais ou menos. Assim, olha, eu vim aqui, né? E essas fotografias, elas além de escolherem o melhor edifício, né? O mais imponente ou o mais importante da cidade, ela ainda idealizava na construção. Né? Então, as fotos eram PB, mas os postais eram coloridos, eram colorizados, né? Tinha toda uma questão aí de embelezar, de fato, né? E embelezar e fazer circular. Se a gente for pensar que os meios de transporte, eles também começam a ganhar muito, muito peso nesse período e que as pessoas começam a fazer viagens de férias, porque é mais fácil ir de um lugar para o outro, né? Você tem aí um caldo todo pronto, formado, para essa coisa toda se desenvolver. Acho que não só as cidades, como as arquiteturas também vão se desenhando para serem fotografadas, né? Você pegar um museu Guggenheim, ele é feito para ser fotografado, coisa que se não houvesse fotografia, o desenho seria outro, né? Mas ele é feito para ser uma imagem, né? Essas reformas que vão acontecendo depois, elas já vêm muito nesse sentido também, né? E inclusive as reformas viram cartões postais para dizer, olha só, a gente está aqui, ó, tá vendo? Eu estou construindo, eu estou mudando, eu estou evoluindo, eu estou avançando, né? Isso que você falou é uma coisa que eu vi também naquela palestra que você me recomendou, que é da Escola das Cidades, como é que ela chama? A Escola da Cidade, da Bebete Viegas. Bebete Viegas, recomendo que o pessoal que gostar do assunto, que assista, tá no YouTube. Assistam, é muito legal. Que ela fala que é o que você está dizendo, mas que demorou para ser compreendido que um ensaio fotográfico, uma fotografia da cidade, é uma obra autoral, né? Então você tinha a ideia anteriormente que a foto é um registro do que está pronto. Registra a realidade que o autor não se coloca. É diferente de um quadro que você vai ter uma intenção. Fotografia não, fotografia da cidade está lá, fotografia. E não é nada disso. É claro que o autor também está colocando um discurso, né? Está colocando um ponto de vista, trazendo a sua experiência e está formando um discurso sobre a cidade, que é o que você está dizendo. Olha, nós somos modernos, e vocês não são, né? É muito por aí que vai a coisa toda. Mas agora, na fotografia, a questão técnica, né? Assim como na arquitetura também, a gente está falando de manifestações que estão tentando modernizar, né, as coisas. A fotografia, eu não sei se você sabe, mas a fotografia não foi inventada em um lugar só, nem de um jeito só. Ela teve várias invenções, inclusive uma aqui no Brasil. E aqui no Brasil, lá, né? o Hercule Florence. E aqui no Brasil, ele inventou um processo fotográfico procurando uma forma de reproduzir os rótulos da farmácia do sogro dele. Então, ele não queria uma fotografia, uma câmera fotográfica, ele queria meio que uma impressora ali, sabe? Ele queria coisa pelo potencial reprodutivo, né? Então, são necessidades modernas que fazem a fotografia surgir, que impulsionam esse surgimento, e é por isso que ela vai pipocar em diversos lugares do mundo, né? Essa invenção. E aí, ela tá muito associada a essa possibilidade técnica que ela vai poder oferecer ali. E essa possibilidade técnica, ela também vai se transformar muito rápido nos próximos anos. E a arquitetura, ela também, nesse momento, está influenciada, né? As mudanças que estão acontecendo na arquitetura e que vão desembocar no modernismo, elas também passam por essas questões modernas de produção, né? A gente tem que produzir em série, tem que usar a fábrica, tem que usar melhores materiais. Então, essa coisa da reprodutibilidade, de alguma forma,
também está ali impulsionando a fotografia a se movimentar, né? Então, o nosso personagem aqui, eu acho ele muito interessante, extremamente por isso, assim, sabe? Ele soube juntar essas duas coisas, ele encontrou pontos de conexão e construiu pontes muito legais. Sim, dentro desses discursos, né, temos como aconteceu com o Marcel Gauthieron, que você vai mostrar, ele fez um ensaio sobre Brasília. E como é que você também é uma fotógrafa de cidades, né? E nos encontramos uma vez quando você foi até Prudente, a maioria do pessoal aqui, o grupo do Galpão é de Prudente, dando aula numa pós na Oeste, que você estava justamente fotografando a cidade, né? Então, como é que você se sente, quando você se põe a fotografar, fazer um ensaio sobre uma cidade, uma experiência pessoal da fotógrafa, Lila? Olha, é uma coisa, talvez a única coisa que eu ainda fotografe hoje em dia, né? Porque eu saí um pouco da fotografia e fui para educar, educação à distância, e acabou que eu me distanciei da fotografia como uma ferramenta de uso profissional, né? E os ensaios da cidade são as únicas coisas que eu ainda faço hoje em dia, né? Porque é uma coisa que tem também de... Além do registrar, do aprender a ver mesmo, sabe? A partir do momento que você pega uma câmera e aponta ela para alguma coisa, você presta atenção naquela coisa mais do que prestaria se não tivesse com a câmera. Então, para mim, a minha experiência pessoal é a fotografia como uma ferramenta de descoberta, é um jeito de olhar para essas cidades que eu estou conhecendo pela primeira vez que eu estou visitando. Normalmente eu dizia para os alunos de projeto que para a gente desenhar as coisas, justamente para a gente enxergar as coisas, porque desenhando você tem um outro olhar. Mas fotografando dentro de um ensaio, você também consegue essa atenção, né? O problema é você fotografar aleatoriamente e sem cuidado. O problema é você sacar da sua câmera ou do celular sem antes ter consciência olhar, né? do que você está fazendo, sabe? A fotografia é feita por essas duas coisas. O que está passando dentro de você e o que você consegue fazer com a sua câmera. E quando você se põe a fotografar uma cidade, você imagina uma linha de um ensaio, assim, neste ensaio sobre a cidade, eu vou trabalhar com as fotos conversando entre si, você imagina uma narrativa grande na hora que você está fazendo as fotos, hoje eu vou trabalhar com fotos abertas, com fotos disso, e no outro dia eu vou trabalhar com outra coisa. Ou você faz as fotos e depois conta a história. Como exercício, eu me proponho alguns desafios. Por exemplo, quando eu vejo que eu estou numa cidade como Brasília, que tem a perspectiva, que tem tudo, que eu sei mais ou menos as fotos que todo mundo vai fazer, com uma tela ou coisa e tal, eu tento usar uma grande angular para gerar imagens que sejam diferentes do clichê, sabe? Ou, enfim. E não vai ter no Google, né? Mas é como um exercício, né? Mas, em geral, eu acho que é muito do que eu estou apontando a minha câmera, né? Eu estou apontando para uma catedral de Brasília. Eu vou me concentrar naquilo ali e tentar fazer a melhor foto daquilo ali, sabe? O que conecta um ensaio é uma coisa um pouco mais sutil, que é meio que um storytelling, um briefing que você inventa, um roteiro, sabe? Se eu estou turistando, em geral o roteiro é turistando na cidade, né? Mas eu já fiz um trabalho para o Sebrae, por exemplo, que eu fiz parte de uma equipe que foi para 93 cidades do interior do estado para fotografar. E aí, abaixa só um pouquinho a sua câmera, acho que está dando um pouquinho de eco. O seu som, você está com fone, não? Eu tô com fone, eu acho que engraçado. Eu tô de fone também. Eu achei que era você sem fone, eu tô com. Tá dando um eco, né? Uma duplicada. Agora eu baixei. Mas acho que eu vou tentar baixar também, mas eu tô de fone, mas tudo bem.
Mas vamos falar sobre o Marcel Gauthieron, então, sobre o ensaio dele para Brasília? Vamos falar. Porque nesse ensaio ele constrói uma narrativa, né? Super constrói, né? É sensacional um pouco por isso, assim. E a narrativa que ele vai construir é uma narrativa que não tem precedentes, né? A Bebete chama, vários especialistas na obra dele chamam também de a narrativa do inesperado. Porque imagina, assim, que ele está num lugar, num momento que decidiram construir uma cidade que Eu até uma que fiquei cidade pensando num lugar do quando nada. ela falou se não tem nenhum paralelo, será que tem? Porque você tem Canberra, que foi construída no final do século XIX, você tem Goiânia, talvez. Então, mas do nada, assim, né? Levando para lá todos os recursos materiais e humanos, né? Eu acho que talvez em escala, em grandiosidade, a coisa nunca tenha sido desenvolvida acho que até desse tem a grau. cidade, mas é que Brasília, além de tudo, tem um desenho que é... Além de tudo, né? É bem baseado na forma, né? Essa coisa do poder, assim. Eu lembrei muito... Tive uma professora no mestrado que falava de todos os momentos em que o território da cidade tinha sido explorado pela arte, né? E aí, uma das coisas que ela falava é que nessa separação da ideia de província e capital, como que o urbanismo se desenvolve, como o desenho da cidade se desenvolve para mostrar esses espaços de poder, né? Porque a capital precisa sediar precisa mostrar esse poder que ela cedia. E então, sim, Brasília, ela é muito nesse sentido, né? Uma cidade muito teatral, ao extremo, assim. Então, construir uma narrativa... o mesmo desenho de Versalhes, o mesmo desenho de Washington, né? Simetria com o Congresso na ponta. É o edifício mais alto da cidade, tem todo um desenho que manifesta a relação de poder, como acontece em todas as cidades, na verdade, né? Por isso que temos bancos cada vez mais altos e igrejas cada vez mais baixas. Porque ninguém mais liga, agora bancos... É um ponto de vista, Né? Então eu vou virar... Agora nós vamos fazer uma coisa nunca antes tentada. Nunca antes tentada. Eu tô perdendo a hora, 8h30. Daqui a pouco a gente cai, né? Que eu vou colocar aqui... O bonito, nosso Marcel Gauthieron. Esse é o figura, né? Que tava lá, que tava super influenciado. A foto tá cortada. Depois eu vou ver se nos comentários aqui do IGTV eu deixo um PDF com as fotos para que todos possam colocar. A gente não vai compartilhar isso agora, né, Lila? Porque se vocês abrirem um PDF, vocês vão sair da live. A gente não quer isso. Então, a ideia é que o Gauthieron, ele, além de estar nesse epicentro do surgimento do modernismo como movimento, ele está ali em 25, esse mesmo ano do pavilhão do Le Corbusier. Acontece uma coisa muito legal na fotografia e sem precedentes, que as câmeras ficam pequenas, né? Surge em 25 a Leica, que é uma das câmeras que a gente costuma atribuir a ela um pouco esse papel da revolução da fotografia, né? Ela fica pequena, ela passa despercebida, você consegue colocar num bolso, e isso gera um momento ali da fotografia que é a possibilidade de ganhar o espaço público, de ganhar a rua, de ganhar a cidade, mas também sem precisar carregar aquele trambolho e passar despercebido, que é a ideia do instantâneo na fotografia, né? Eu vou pela rua e eu consigo fotografar todas essas coisas. Então, aqui no Gauthieron, ele começa na fotografia trabalhando para uma agência que chama Alliance Photo. E essa agência é francesa, é uma agência que é a primeira que tem alcance mundial, então ele está muito interessado nessa coisa do viajar, do ir para fora. E ele conhece nessa agência o Pierre Verger, que ficou conhecido depois como um dos maiores etnofotógrafos da história, né, do século e da história da fotografia. Então, ele tem essas duas vertentes, né, muito próximas, essas três vertentes, na verdade.
É uma vertente da arquitetura, uma vertente da fotografia de rua, que tem ali no Bresson, no Cartier-Bresson, a sua principal figura. E é interessante pensar também que o Bresson e o Gauthieron, eles nascem em Paris, o Bresson em 1908 e o Gauthieron em 1910. Então, ele é bem contemporâneo ali dessa geração, que como o Bresson foi ganhar a rua com a câmera fotográfica na mão. E aí o Pierre Verger vai trazer todo esse peso da importância da técnica e da linguagem, da documentação, do registro e do uso da fotografia como alguma coisa que pode levar para o futuro essas coisas que estão desaparecendo agora, né? Então, esses 3 pilares aí vão formar a ideologia, por assim dizer, do Gauthieron, o jeito dele, vão moldar um pouco essa prática de fotografar. Essa câmera que a gente está vendo ele usar aí, no entanto, não é essa que eu falei para vocês, que é a Leica, que ficou pequenininha. É uma Rolleiflex. Fotografei você na minha Rolleiflex. Na minha Rolleiflex. A Rolleiflex, ela também é desse mesmo momento. Ela já ficou portátil, já dá para ir para a rua com ela, mas ela tem uma conexão maior com a tradição fotográfica. Então, ele sempre estava nisso, né? Também de olhar para frente, de usar a fotografia e de explorar essa nova possibilidade da fotografia como uma ferramenta para fotografar a rua, a vida, o cotidiano, né? E toda uma linguagem aí a ser desenvolvida, né, na fotografia. Então, olhar para o futuro da fotografia significava isso, trabalhar no desenvolvimento dessa linguagem. Mas, no entanto, a Rollei, ela ainda trabalha com um filme que é maior, né? O filme da Rollei é o 120 milímetros, então ela ainda está preocupada com o tamanho, né, da fotografia. E você não tem um viewfinder, né? Você não olha por um buraquinho ali ou por um LCD, você olha por um vidro despolido. E isso muda toda a experiência da fotografia, né? Quando você olha para um vidro despolido, as coisas que você vê são espelhadas, né? Então você está olhando para o mundo e você já tem que fazer, você está vendo ele espelhado ali no despolido e você já tem que fazer um exercício de composição que é um pouco mais elaborado do que a câmera que é a Leica, né? Que você só olha ali no visor e pá, faz a foto. É uma coisa, é um jeito de fotografar um pouco diferente. E ele, então, está muito conectado aí com essa tradição da fotografia, com essa necessidade de se apegar nessa tradição também para olhar aí para o futuro. E aí, ele nesse momento aí, ele estava muito interessado nessa questão da arquitetura modernista. Ele visita várias exposições dessas habitações modernas, ele entra na discussão, nessa discussão que é desse novo jeito de morar, né? Ele participa de concursos, ele participa de eventos, de congressos de estudantes ali naquele momento na Europa pré-guerra, né? Ele é simpatizante do socialismo. Eles estão vendo o nacionalismo crescer na Europa inteira, então começam a se movimentar no sentido de pensar em alternativas e coisa e tal. E ele, inclusive, vai para esses congressos socialistas, comunistas, e ele palestra fazendo ecoar todo esse discurso da modernidade, da necessidade de modernizar a arquitetura, né? E aí, em 1938, ele lê um livro do Jorge Amado, que é o Jubiabá. E aí, no Jubiabá, o narrador, que é o Antônio Balduino, o livro ele é da periferia ali de Salvador, né? E o narrador, o Antônio Balduino, ele cresce no morro e vira líder grevista na juventude. E aí, essa visão para ele, né, em oposição a tudo que está acontecendo lá na Europa, ele, de alguma forma, quer vir para cá, e ele vem para cá. Quando ele chega aqui, a guerra estoura, ele volta, porque ele vai servir no Senegal, e aí ele volta para o Brasil quando ele é dispensado, porque a França está ocupada pelos nazistas, né? Então ele vem para cá, e aqui ele vai justamente se conectar com Niemeyer, Lúcio Costa,
que é uma conexão meio óbvia, né? Porque lá ele estava, Le Corbusier, essas pessoas, ele participava, ele conhecia essas pessoas, né? Então ele vem para cá já com essa meio que chancela e consegue entrar, consegue atuar como fotógrafo aqui, muito também pela experiência que ele tem no Museu do Homem lá na França, né? Aqui ele se aproxima de uma galera de intelectual que estava criando o Serviço de Patrimônio Histórico Nacional. Era um serviço recém-criado, eles estavam começando a trabalhar, Ouro Preto tinha acabado de ser declarada Patrimônio Nacional e o barroco mineiro começa a ser um elemento importante na construção aí dessa identidade. Então ele vai fotografar o Aleijadinho em Ouro Preto, ele vai fazer um monte de atuações que estão relacionadas com isso, fotografia, patrimônio histórico e construção de identidade. Antes de chegar em Brasília, ele fotografa muito da cultura popular brasileira, especialmente no Nordeste, e é um trabalho incrível. Talvez ele tenha o acervo, o maior e mais organizado acervo sobre a cultura popular brasileira do século passado. Né? Então, é uma pessoa que estava muito ali ativa realmente nesses momentos. A primeira coisa que ele faz mais próxima, né, de fotografia de arquitetura aqui, é trabalhar junto com o Lúcio Costa no Museu das Missões. Ele fez uma contribuição lá no projeto do Museu das Missões. Ele fotografou toda a coleção, todo o acervo. E aí isso, né, ali uma vez trabalhando com o Lúcio Costa, apresenta para o Burle Marx, ele vai fotografar a Pampulha, por conhecer o Burle Marx, e na Pampulha ele conhece o Niemeyer. E aí eu separei aí para a gente ver algumas dessas fotos do Aleijadinho e da Pampulha também, né? Para a gente já começar a entender que esse registro dele já é um registro muito sensível, que está começando a explorar aí essa construção mesmo de uma linguagem própria, né? Estabelecer uma narrativa dentro desses ensaios. Pode passar, acho que tem mais uma do Aleijadinho, tanto as estátuas, né, as pequenininhas, quanto essas esculturas externas, ele fez um amplo registro de todas elas. E na Pampulha, aí a gente já está vendo Brasília, né? Queria ver se você consegue mostrar um pouco da Pampulha. Pampulha? Eu separei por nome, acho. Ela foi pro final, tá, né? Tudo porque fora a Pampulha, aqui, Pampulha. Aí na Pampulha a gente já começa a ver que tem uma preocupação extremamente formal, né? Você tá vendo as coisas todas organizadinhas, você vê tudo, você vê tem um poste que ajuda a emoldurar, tem um primeiro plano que ajuda a emoldurar, tem um carro passando aí que ajuda a dar escala e a gente ter a noção do tamanho dessa obra, né? Então tem essa coisa da forma do mostrar, mas ele também começa a já ter uns lampejos, e aí você pode ir passando pelas outras fotos, Roger, que são uns lampejos da visão do usuário, né? Então, tá vendo? Tem aí uma sombra de uma palmeira no chão, né? Então, a sombra é um elemento muito recorrente também, que ele vai explorar bastante na fotografia dele, que é um jeito de colocar na foto elementos que não estão ali, né, de fato, né? Então ele vai colocando esses vestígios e completando a informação de que tem mais coisa ali do que o enquadramento está permitindo e essa mostrar. textura que ele dá, esse branco limpo, lisinho da cobertura, com os murais escurecidos e todo rugosos, assim. É lindo, né? Parece um papel dobrado. Do horário da luz também, né? Sensacional no Boterro. Porque quando você está pensando fotografia de arquitetura, uma fotografia de uma arquitetura do Niemeyer, né, que basicamente é branco, e você está trabalhando numa fotografia que é PB ainda, porque é a única opção que a gente tem, né? Então, é engraçado que lá atrás, branco... né, o Corbusier ele falava que a arquitetura devia ser branca para não deformar quando você observasse, mas o Niemeyer, como ele faz curva, se você fizer uma luz errada, você chapa, né? Você não enxerga a curva. Tudo, não enxerga nada, né? Então Ao contrário, o fato de ser branco dificulta, né?
No caso da fotografia dificulta, né? Porque você, para conseguir dar o tom, dar a forma dessas cores, você precisa conseguir que a luz bata nelas de um jeito que dê essa textura que tá dando aí, ó. Nessa foto a gente vê nesse primeiro arco aqui que tá mais perto, né, da gente. Você vê que ele começa branquinho e que lá em cima tem uma linha mesmo que separa, que é onde ficou mais cinza e você vê essa separação. Então isso já porque mostra esse arco pra aqui gente... tá lá atrás, né? E Aqui tem um uma outro linha aí aqui embaixo que antes de você ver a linha, você vê que ela vai escurecendo, né? Que denuncia essa sombra da curva. Na fotografia é a luz, é a forma como a luz incide que vai dar essa sensação de textura e de volume. E aí se a gente volta lá para o Le Corbusier, ele vai falar que a arquitetura é o jogo sagaz, correto e magnífico dos elementos organizados sobre a luz, dos volumes sobre a luz. E o Gauthieron vai trabalhar essa afirmação de um jeito muito preciso na fotografia dele, porque ele enxerga e ele entende que a fotografia também é uma forma de expressão que tem na luz o principal elemento estruturador da estética. Então, é um casamento ali que funciona muito bem. Aí a gente está vendo que ele introduz também o uso, né? A Pampulha é uma igreja também, né? Então esse uso para dar noção de como ela acontece, como ela fica quando está sendo usada, é uma coisa que ele traz bastante. E aí a gente pode ir já para as próximas fotos, já de Brasília, porque essa narrativa, né? Aí já passou, aí. Essa é a primeira foto aqui. Eu coloco sempre essa foto como primeira porque eu acho que ela sintetiza bem o uso desses elementos, né? Se a gente considerar que ele está falando de uma fotografia, da fotografia de uma cidade que está sendo construída no meio de um nada e que tudo foi levado para lá, inclusive pessoas, né? Você olha para essa foto e você vê que ela meio parece uma miragem de deserto lá nos prédios, né? Sim. Você vê aqueles prédios em construção e você vê quase que aquela fumacinha que vai fazendo as coisas assim. Sim. Né? Quando você está na estrada olhando para o carro, aquela fumacinha, aquela sensação de miragem, ele consegue trazer aqui de volta usando de novo a poeira e a luz, né? Essa sensação e a aridez, de né? Porque a gente fala que Brasília brotou, mas Brasília meio foi arrancada, né? Ela não brotou, Brasília ela meio que foi arrancada. Foi nascida à força, né? No fórceps ali. Então, essa poeira, né? A apropriação da poeira como um elemento para construir essa narrativa. E aí, junto com isso, colocar todo esse chão de terra no primeiro plano, você já começa a ter uma noção de que, assim, eu tô aqui na sombra, ó, porque a gente vê que tem uma sombra aí. Mas olha lá, olha o que está acontecendo lá. Estão construindo então, você tinha falado sobre a questão da modernidade, sobre a fotografia como esse discurso da modernidade. Isso é tão Brasil, né? Uma coisa moderna surgindo, mas à base da poeira, à base do suor, à base debaixo do sol. Também tem uma coisa tão atrasada, né? Da exploração das pessoas, né? Eu acho que eu não separei nenhuma foto dos trabalhadores que ele fez para mostrar aqui, mas ele também fez um amplo registro desse povo que foi para lá, né? Que foi para lá construir Brasília. Ele não deixa isso de lado, não. Que não eram técnicos, engenheiros. Não, era um povo simples, né? Era um candango, trabalho. Né? Eles eram chamados de candangos, tanto é que uma das primeiras cidades satélites de Brasília chama Candangolândia. Tem um monumento aos candangos. A primeira, de fato, chama Sacolândia, porque ela era feita com os sacos de cimento que sobravam da obra. Então, isso é muito Brasil, né? Então, ele estava lá registrando tudo isso, e tudo isso faz parte desse ensaio, dessa narrativa meio que de inesperado. Outro ponto importante para a gente ver nessa foto é que você vê que, assim, o último prédio ali, o primeiro da esquerda, ele está coladinho no enquadramento, né? Quase que está mostrando para a gente que, ó, quase que não cabe aqui, tem mais para lá, né?
E aí, quando a gente olha a sombra aqui no chão, no primeiro plano, a gente entende que é uma sombra de uma estrutura como aquela lá. E que aqui para trás, de onde ele está, tem mais outro tanto desse acontecendo. Então, a forma como ele constrói essa narrativa, se apropriando desses elementos, para mostrar muito mais do que a gente está vendo só, sabe? É interessantíssimo. E o plano também, o plano no sentido de Brasília é uma cidade plana, que não acaba, é um planalto que não acaba, né? Diferente de você fotografar o Rio, que tem todo um relevo ali. Não, aqui é uma linha mesmo, né? Aquela linha que você vê, você imagina que atrás desses prédios é cerrado e cerrado, que não acaba mais. Então, aí você nem tá vendo, né? Só a poeira, aquela coisa, aquele poeirão, uma coisa super referência ao deserto, né? E aí ele vai, nas próximas fotos, pode ir passando, ele vai continuar usando isso, né? Essa sensação de miragem lá no fundo, esse primeiro plano que traz sempre uma sombra ou uma informação que não está aqui no enquadramento. E aqui nessa foto, a escala humana, né? Na outra a gente também tinha pessoinhas lá que dão sempre o tom do tamanho da coisa. Mas aqui a gente vê melhor isso que você está falando, né? Ele coloca o horizonte para mostrar para a gente que literalmente é no meio do nada. Sim. Isso aqui caiu aqui, né? Tá. Essa já é uma foto já da cidade pronta, né? Então já é um momento que ele volta depois que ela tá pronta e vai fotografar. Eu faço a maior confusão aí com esses edifícios, mas eu acho que esse é o Palácio do Alvorada. E lá no fundo a gente vê um pedacinho da capela. A capelinha lá atrás, o Alvorada. Não tem a rampa, não tem rampa. Eu faço a maior confusão, eu passo uma vergonha quando eu tenho que falar desses prédios. Né? Então, aqui de novo, né? Essa coisa do primeiro plano, da sombra da pessoa, né? E esse lampejo de um olhar instantâneo, né? As pessoas aparentemente não sabem que estão sendo fotografadas. Às vezes, ele tem um enquadramento que parece, a princípio, meio mais descuidado do que o padrão, mas quando a gente olha, é um enquadramento que está mais carregado de um olhar de uma pessoa comum, né? De uma cena do cotidiano. É quase que uma tentativa também de aproximar a gente desse espaço que às vezes pode parecer tão árido e pouco convidativo, né? Então às vezes você tem uma foto como essa que é meio que um lampejo de uma cena cotidiana, de como esse espaço funciona no dia a dia, né? Acho que esse é um toque muito sutil e muito especial que ele traz. Ele faz isso na Pampulha também, né? Umas coisas meio contra-luz, umas coisas de primeiro plano muito lago, que é quase como se a gente estivesse passeando por ali, sabe? Olhou e viu a cena. Então é um pouco diferente, né? Daqueles enquadramentos mais formais, de um rigor mais composição. Mas você tem aí também esse acréscimo, né? De esse outro jeito de olhar para a obra. Lila, a gente tem 10 minutos e estão pedindo para a gente mostrar a catedral aqui. Essa aqui, linda. Olha, essa aqui é muito legal, né? Do Congresso sendo construído, das torres administrativas ali. Pode ir passando que eu acho que todos os elementos são mais ou menos parecidos com esse, né? Com esses que eu falei. A própria... E o Congresso é absurdo de alto, mas você vê como o Brasília é uma cidade que perde essa escala, como essa foto, por exemplo, que tem as pessoazinhas, né? Que em Brasília você não percebe quanto, eu não sei, acho que são 60 andares, é um negócio absurdo de alto o Congresso, mas ele não parece... Mas é bem grande. Ele não parece ser tão alto porque você não tem referência, né? Aquela foto anterior era a foto de um dia do trabalho, as pessoas estavam comemorando o dia do trabalho durante a construção. Vamos ver se a gente aí você já vê as cúpulas, né? Essa foto aqui é famosa, é a capa do livro. É genial. Né? É genial essa, né? E a gente já começa a ver também o tanto de material que foi para lá, né, Rogério? Imagina. Aço empanado. Imagina, o tanto carregar, você vai pensar, mas foi de, sei lá, não, chegou pela estrada, o asfalto chegou só na década de 60, assim, o aeroporto mais próximo estava a 150 quilômetros, então foi uma Monumento aos Candangos.
foi um empenho, assim, descomunal, né? Outro elemento que aparece é essa coisa da catedral. grandiosidade, e aí a catedral, né? A catedral recém colocada aí, né? Os pilares já estão colocados. Eu acho que tem outra foto da catedral também que eu coloquei, que é mais distante aí, né? O desnível ali, ó, já está definido, já tem os pilares colocados e ainda vão chegar os vitrais, né? É surreal imaginar assim, ver ela cinza ainda, né? Também de concreto. E toda transparente, né? Transparente mesmo, ela já é um pouco transparente, mas ela é transparente mesmo, que você enxerga até os edifícios, os edifícios lá atrás. E o peso da estrutura do Niemeyer, né? O traço da estrutura dele, essa estrutura que ele cria aí, que esse desenho básico, são mãos, né? Que são mãos e tal, mas também quando você está lá em Brasília, eu tenho uma aluna que foi para lá, ela disse que foi para lá com uma turma e contrataram um guia turístico da cidade. Ele fala que a catedral, o guia turístico fala que é o seio da mulher que alimenta a fé dos homens, né? Então, não duvido, que não, né? Que tenha passado pela cabeça do Niemeyer, que falava tanto da curva da mulher e tal. Mas eu também acho que as pessoas vão se apropriando dessas histórias, né? E vão a boa arte é aquela que dá pra gente criar em cima, né? O espectador. A capelinha, né? A capelinha. Que é linda. E aí uma coisa sensacional no trabalho do Gauthieron é essa capacidade de olhar para a obra e conseguir entender como é que fica, né, essa coisa da luz batendo. Olha como ele consegue trazer o volume de tudo e ainda lá embaixo, né, essa luz que chega deitada, essa sombra dessas pessoas provocadas ali, que ajuda também a ter essa noção de curva, né? A outra cúpula lá, que é a da Câmara dos Deputados, que vai ficando cinza e quase chega num preto ali quando ela junta, né? O perigo dessa foto, gente, do ponto de vista do fotógrafo, é você juntar essas duas cúpulas, elas pareceriam uma coisa só, né? Mas ele consegue, tendo essa noção de onde posicionar a câmera, do horário do dia, da luz, de como ela vai chegar ali, controlar todas essas coisas, né? Então é um trabalho realmente muito sensível nesse aspecto. E dessa vez com a escala humana, né? Porque diante dessa imensidão e dessa forma, as formas tudo grandes, branco, né? Brancas. Formas brancas e curvas você não tem nem como... Aí ele brinca com a escala, né? Parece uma coisa bem maior do que a outra, e aqui tá o ponto... Ah, não, tá no mesmo ponto, mas parece que daqui é bem maior, né? É maior, mas não é tão maior. Aí depende da lente, né, que você está usando também, que vai brincar com essas distorções de acordo com a combinação lente-sensor, né, que você está usando. Mas o que eu fico muito chocada no trabalho dele, essa é uma foto muito do profissional de arquitetura, tá? Vou falar para vocês alguns desses elementos aí. Se a gente olha essa junção das duas cúpulas do Senado e da Câmara dos Deputados, a gente vê que elas não colam uma na outra, deixa essa nesguinha ali, né? E que a luz está fazendo o papel dela, direitinho mostrando a curvatura que essa cúpula tem. Mas se a gente olha aqui embaixo também, e esse é um ponto muito, muito observado, a gente vê que nenhum pilar está colado no outro. Assim, a gente vê a sequência de pilar todinha, os que estão colados porque eles entram um na frente do outro, a luz faz o trabalho de mostrar cada um deles e não deixa que eles virem uma coisa só, né? Então esse cuidado é um cuidado do fotógrafo de arquitetura, que ainda está trabalhando, né, com aquela coisa do tempo, porque para a gente conseguir fazer uma foto dessa, não tem outro jeito senão esperar o melhor horário da luz, né? Então, o fotógrafo de arquitetura é alguém que não tem como ser apressado, né? E aí acho que o Gauthieron sabe se apropriar de todas essas coisas aí para começar a construir uma linguagem que é muito própria, né? Uma narrativa que é muito peculiar.
Aí tô vendo o tempo aqui também, vai acabar. Tá, a Isa tá avisando aqui, 3 minutos. Então eu não queria que caísse assim de repente, porque eu queria te agradecer e queria pedir para você falar rapidinho do seu projeto, para que as pessoas É quiserem verdade, acompanhar. né? Agora na 3 minutos. quarentena Valeu. tô trabalhando um grupo de estudos de fotografia, tô conduzindo, chama Mapa da Fotografia. A gente Com se 2 P's, né? encontra com 2 P's. A gente se encontra toda quarta-feira, eu abro uma sala no Google Meet e geralmente ou eu ou alguém apresenta ou um personagem ou uma aula gratuita sobre iluminação. Então a gente está fazendo essa coisa que é um grupo de estudos, mas que também é uma terapia, é um happy hour, sabe? É um ponto de E para encontro quem ali. quiser se inscrever, como faz? Pode entrar no mapa Com 2 P's. 2ps.fote.br e se inscreve lá, que aí eu mando as comunicações, o link da sala quando for começar. Sim, diga que tem Beleza? várias pessoas que trabalham com fotografia aí e também estão Serão envolvidas no bem-vindos. Galpão, que eu tenho certeza que vão se interessar. Lila, então eu queria agradecer antes do Instagram injustamente derrubar a gente, porque eu falo que 1 hora não dá nem para dar bom dia, né? Porque a gente podia ficar conversando mais. Podia Mas mesmo. a gente pode, eu vou te ligar no Zap, daí a gente continua conversando, mas o Tá Instagram bom. vai derrubar a gente. Beleza. Agradecer a Cris e falar para o pessoal que semana que vem eu vou conversar com o Cláudio Silva, lá de Brasília, sobre mobilidade urbana. Ele é cicloativista, Muito legal. movimento pedestrianista e tal, então a gente vai conversar com ele por aqui também. Tá bom? Agradecer o convite rapidinho antes de cair, né? Muito obrigada, Cris, Rogério, pelo convite. Prazer estar aqui falando desse personagem que eu admiro tanto. E fica uma dica para a Cris levar a Lila aí para depois, quando for possível, depois da vacina chinesa, russa, qualquer vacina que tiver, gente, falou depois que eu vou ter que cheirar vacina, cocô, eu vou cheirar, não tem problema. Porque a Lila também já tem muita experiência, eu acho que tá avisando alguma coisa aqui. Tá bom, pessoal? Beleza, então, obrigado também beijo, por quem gente, tá aí. obrigada aí. Vou encerrar antes que eles nos derrubem. Beijo, Lila. Tchau, tchau. Obrigado, viu?